Salve galera, beleza? LF aqui com vocês, resolvendo as questões de química da provinha objetiva de 2024.2 da Universidade Federal de Uberlândia. A LF vai fazer agora a questão 74, que fala do histórico de tabela periódica. Vem lá que a LF vai mostrar para vocês as tentativas, de alguns cientistas de agrupar os elementos, e aí a gente vai ver o que acontecia, por que eles erravam. Na verdade não era um erro, era uma falta ainda de conhecimento de um detalhezinho importante do átomo. Vem com o LF, vamos lá, vamos resolver essa questãozinha. Salve galera, beleza? LF aqui com vocês, vamos resolver a questão 74, que fala do histórico das tentativas, de construções de tabelas periódicas. Então galera, olha só, antes de ler a questão, vamos fazer aqui uma breve revisão. Isso aqui foi o LF que colocou, tá? Isso não tinha na questão. Bom, o que acontece? Durante os séculos 19 e 20, com a descoberta dos elementos, os cientistas queriam agrupar esses elementos, colocá-los em grupos onde os elementos tinham características parecidas. Bom, naquela época só se conhecia a massa atômica. Não tínhamos ainda, naquela época, o conhecimento, de número atômico. Então, naquela época, não se conhecia profundamente a composição do átomo. Lembrando que o número atômico é o número de prótons e é a identidade... Opa, esse prótons são estranhos. Então, prótons e a identidade de um átomo. Hoje a gente sabe isso. Então, a tabela periódica que a gente conhece hoje, ela foi elucidada a partir dos trabalhos de Mendeleev só lá em 1913, por um camarada chamado Moncellei. E aí, por que 1913? Porque antes, alguns anos antes, Rutherford já evidenciou a presença de partículas positivas. E naquela época lá de Oppenheim, de Champ-Courtois, de Newlands, esses caras, isso lá em 1800 e alguma coisinha, eles ainda não tinham conhecimento dessa partícula positiva. Então, naquela época, os cientistas, até Mendeleev, até a construção da tabela de Mendeleev, os cientistas não tinham ainda conhecimento da existência do prótons. Então, o que eles faziam? Eles colocavam os elementos em ordem de massa. Sempre em ordem de massa, porque eles não tinham ainda o conhecimento da existência do próton e, na verdade, da composição do átomo, e aí o número atômico ainda não tinha sido evidenciado, não sabia ainda. Então, eles agrupavam em função da massa. Então, eles acreditavam que a massa atômica era responsável pelas propriedades dos elementos. Hoje nós vimos que não é a massa, e sim o número atômico que é responsável. Se a gente mudar o número atômico, a gente muda totalmente o elemento, uma vez que a gente pode ter átomos diferentes. Por exemplo, aqui, potássio 19, cálcio 20, nós temos dois elementos, que é 20, dois elementos diferentes com a mesma massa. Eles são isóbaros, mas eles são elementos diferentes. Agora, se eu pego elementos com o mesmo número atômico, eles são iguais, eles são do mesmo elemento, formam potássio. Beleza? Então é só uma dicasinha aqui do LF para você. Então vamos lá. As tentativas foram as seguintes. Primeiro, Champ-Courtois, parafuso telúrico de Champ-Courtois. Ele pegou um cilindro e foi colocando os elementos em ordem sempre crescente de quê? De massa, galera. Sempre em crescente de massa. Tríades do Oppenheim. As tríades do Oppenheim, ele pegava dois elementos com características muito parecidas e fazia a média das massas, e aí ele achava um terceiro elemento, até que a algum ponto isso funcionava. Por exemplo, cloro, bromo e iodo, a gente sabe hoje que eles têm propriedades parecidas. Então, a massa do bromo é aproximadamente a média da massa do cloro e do iodo, que são elementos mais leves e o mais pesado. Isso também funcionou aqui, entre lítio e potássio, para achar a do sódio. Então, em algumas ocasiões isso funcionava, obviamente que nem todas, então essa aqui é chamada de tríade de Oppenheim, mas sempre o quê? Em função da massa. Bom, oitavas de Newlands. As oitavas de Newlands, ele agrupava os elementos como de 8 em 8, como notas musicais. Então aqui tem a família do dó, do ré, do mi. Então se você pegar aqui, hidrogênio, depois do hidrogênio vai vir o próximo elemento da família do hidrogênio, que no caso aqui ele achou que era o flúor. Então ele vinha 8 elementos posterior, 8 elementos anteriores, desculpe. Então ele vinha depois de 8 elementos. E aí depois seguia aqui o cloro, que era o elemento da família, vinha depois de 8. Então assim, o flúor e o cloro são da mesma família, mas o hidrogênio não. A gente sabe hoje que o hidrogênio não faz parte da família dos halogênios, como flúor, cloro, bromo e iodo. Então aqui Mendeleev também tinha um trabalho muito legal, que ele deixava até espaços para elementos que
iriam ser descobertos. Esses elementos que iriam ser descobertos, ele botava o prefixo ECA. Então, os elementos que viriam depois, por exemplo, o ECA silício, é o cara que vem abaixo do silício. Enfim, ele também fazia previsões, mas tudo em função do quê? Da massa atômica. Nada em relação ao número atômico ou número de elétrons, tá? Bom, então vamos lá. Na letra A ele diz assim, aí nós vamos ler a questão, né? Sobre várias propostas de uma classificação dos elementos químicos ao longo do século XIX e XX, encontramos algumas que tinham como parâmetro, por vezes, o agrupamento dos elementos químicos até então conhecidos, baseados em suas propriedades químicas e físicas. Opa, aqui naquela época, eles achavam que as propriedades químicas e físicas, elas eram relacionadas à massa atômica. Então, eles achavam que a massa atômica era responsável pelas propriedades dos elementos. Se você pegar lá a teoria atômica de Dalton, Dalton também fala isso, que as propriedades dos elementos estão em função da massa, que elementos iguais têm mesma massa, elementos diferentes têm massas diferentes. Não, na verdade eu tenho elementos diferentes, mesma massa aqui, tá vendo? Então, e eu tenho elementos iguais, massas diferentes. Então é totalmente ao contrário, mas não é por falta ainda de conhecimento da época, né? E o próton ainda não havia sido descoberto. Muito também por entrave tecnológico. Bom, aí na letra A ele diz assim, Champ-Courtois, que é do parafuso telúrico, esse aqui, ó, organizou os elementos químicos na forma de um parafuso, beleza. Baseando-se no número de camada eletrônica, falar de camada eletrônica naquela época, tá fora. Então aqui a questão se tornou errada. Letra B, Mendeleev, que organizou os elementos químicos em períodos, com base em seu ponto de fusão e ebulição. Não, com base na massa atômica. Dobenheim, que organizou os elementos químicos em tríades, tendo como referência os valores de massa atômica. Perfeito. Perfeito. Aí vamos falar das oitavas de Newlands. Newlands, que organizou os elementos químicos de grupos em 8, de acordo com a valência de cada elemento. Valência, galera, valência está associada ao quê? A ligação. Então, falou em valência, falou de algo relacionado à ligação. Então, não tem nada a ver, né? Em que ele não se baseou nisso. Ele se baseia o quê? No número da massa atômica, no valor da massa, tá? Todos eles. Então, sabendo disso, talvez você nem precisaria saber quem eram os caras, né? Dobenheim, Champ-Courtois, Newlands, Mendeleev, é o mais famosão, né? E também Mendeleev foi o cara que inventou a vodka, tá? Se você não sabe, Mendeleev inventou a vodka. Ele era da Sibéria, lá na Rússia. Então, ele, além de fazer a tabela periódica, ele inventou a vodka também. Beleza? Então é isso, galera. Talvez você nem precisasse saber o nome dos caras ligados a qual tentativa, né, com o nome da tabela, mas isso aqui é crucial. Saber que as tabelas antigas organizavam sempre os elementos de maneira crescente em função do número de massa, não do número atômico como a gente conhece agora, mas tudo uma questão de falta ainda de conhecimento em relação à composição do átomo. Beleza, galera? Então resolvemos aí mais uma questãozinha linda, maravilhosa da prova, das questões de química da prova da Universidade Federal de Uberlândia. Então vamos lá, vamos resolver aqui a próxima questão, vem com o LF. Sucesso é o quê, galera? Total e garantido. Vem comigo.